Eu vejo gente morta. Isso não é brincadeira, cara, é um negócio estranho que acontece comigo desde criança. Eu vou contar tudinho aqui pra vocês. Salve galera, salve aí seus tanga frouxa aqui. Quem não sabe, tanga frouxa é um apelido carinhoso que eu tenho para aquelas pessoas que falam que são corajosas, mas no fundo tem medo, tá? Não é nada ofensivo. E galera, é o seguinte, eu vou contar algo para vocês hoje. Hoje eu vou fazer esse vídeo diferente. Eu tenho um canal há 6 anos. Eu acho que só falei isso uma vez em uma live, mas eu não contei isso em um vídeo assim publicado, tá? O que acontece? Quando minha mãe morreu, eu tinha 8 anos de idade. Eu já não tinha pai, meu pai tinha abandonado a gente. E, cara, deu uma tristeza terrível. E naquela semana que ela morreu, eu escutava uma voz. Eu lembro que ela disse assim, preste bastante atenção. Eu já era criança e eu achava que isso pra mim era coisa normal, porque eu não entendia o que era. Era uma voz que vinha na minha mente, nunca é no ouvido, tá? É na mente que vem a voz. Eu era criança, eu era doido por bolinha de gude. Como toda criança, gosta de jogar bolinha de gude. Na época, né? Hoje em dia ninguém quase não joga. Ela falou, ó, vai lá na garagem que eles estão roubando suas bolinhas. Eu escutei a voz na mente, na semana que minha mãe tinha morrido. Saí correndo que nem um doido, eu morava em prédio, atrás do meu prédio tinha uma garagem que vivia aberta. E quando eu cheguei lá, 2 amigos meus estavam pegando minhas bolinhas e roubando. Eu tava naquelas garrafas PET, eu lembro que eu tinha 2 cheias. Estavam roubando minhas bolinhas e na hora eu comecei a brigar com eles, mas depois a gente já tava brincando, né? Aquela coisa de criança. Aí foi passando, com 12 anos de idade eu ia jogar no campeonato de futebol da escola. E quando eu tava chegando na sala dos professores, que lá tinha os cartazes, cara, eu tive uma convulsão e apaguei. Só escutava os professores me gritando e eu apaguei. Eu não via nada, tava num túnel. E nesse meio tempo antes de eu chegar nesse túnel, eu vi toda a minha vida passando pela minha frente. Foi uma coisa, cara, impressionante. Pra quem já assistiu o filme antigo em VHS, naquelas fitas que você rebobinava a fita ou adiantava, você via rapidinho as imagens passando. E foi exatamente isso que aconteceu comigo desde o dia que eu nasci. Quer dizer, desde o dia que eu nasci até aquele dia. Só que foi assim, de trás pra frente. Então era bem bebezinho, eu fui crescendo e em questão de segundos tudo veio assim na minha mente. E aí eu vi uma luz, tudo no fim do túnel, mas não fui pra luz, porque os professores estavam me chamando e eu acordei. Quando eu acordei eu não conseguia falar, tava muito fraco. Depois, quando eu tinha 16 anos, o meu ex-cunhado, ele morreu. O que acontece? Na semana que ele morreu, minha irmã ficou bem triste. E eu via um vulto lá em casa. E eu, caramba, eu pensei que era uma pessoa. Tinha um corredorzinho assim na casa. Já era casa, eu tinha mudado de cidade, tá? Tinha cozinha, eu tava lavando louça, porque eu cuidava dos meus sobrinhos. E assim, em frente à pia tinha uma janelinha. E o corredor sem saída. Só tinha saída pra... O final do corredor era a porta da casa, que era a sala. Eu vi alguém passando, mas só o vulto. Quem tá aí? Quem tá aí? Quando eu fui olhar assim na porta da sala, não tinha ninguém. Eu fui lá no corredor, não tinha ninguém. Isso aconteceu várias vezes em vários cômodos da casa. Toda vez que eu ia não tinha ninguém, mas eu vi alguém passando, mas só o vulto. E eu não entendia porque isso acontecia comigo. Comentei com a minha irmã, ela falou, pode ser ele? Eu falei, também pode ser. O pior foi na Argentina em 2013, isso eu já contei no canal. Esse caso. Na Argentina eu mudei de apartamento, e lá eles alugam com todos os móveis, sabe? E eu tinha uma sensibilidade espiritual e nem sabia o que era isso. Eu não sabia, só sentia as coisas e via, mas não sabia o que era. Tinha medo, na verdade. Beleza, eu entrei no apartamento novo, já tinha todos os móveis, a gente só levei os pertences pessoais, caixas, roupas, beleza, já tinha TV, geladeira, cama, tinha tudo na casa. Lá eles alugam a casa assim imobiliada. Era um apartamento, na verdade. E na hora que eu entrei, cara, eu comecei a passar mal, comecei a sentir, parecia que eu não tinha tomado café da manhã, sabe? Caramba, o negócio tá estranho aqui, cara. E pensei que eu tava ficando doente. Nessa que eu entrei no quarto, era um quarto estranho, tudo escuro. O vidro do quarto, cara, ele era... Sabe aqueles vidros que parecem de igreja católica, que tem várias cores assim? Vidro grosso. E quase não entrava luz. Eu abri um pouco a janela, tava muito escuro. Na hora que eu deitei na cama só porque eu tava fraco, eu comecei a tremer. Eu tremia e não sabia o que tava acontecendo comigo. E tremia. Eu, cara, alguma coisa tá errada. Eu tô ficando doente, o que é? Eu não entendi o que tava acontecendo comigo. À noite o negócio ficou tenso. Eu tinha um cachorrinho. E eu acordei pra ir no banheiro. Fui fazer xixi, né? Mijar, porque fazer xixi, mulher que faz xixi, homem mija. Aí beleza, eu tava lá, eu voltei do banheiro. Lavei a mão, porque eu não sou porco.
Voltei do banheiro. Na hora que eu tô deitando na cama, assim, pra tentar dormir de novo, o cachorrinho veio comigo, que ele tinha acordado. Eu vejo no canto do quarto um vulto, um negócio que tava girando, parecia uma fumaça que ficava girando, mas assim, não era rápido, girava lento assim, sabe? E eu, caramba, o que é isso? E nesse tempo eu travei, não conseguia gritar, me começou a dar um desespero, eu queria gritar e não conseguia. E eu comecei a tremer de medo, assustado, porque aquele negócio foi se aproximando a mim. E eu, cara, congelei e meu coração acelerou muito, eu lembro. E eu suava, um cagaço, que aquele negócio nunca tinha acontecido. E eu não usava droga, nada, como é que tá acontecendo aquele negócio comigo? E não uso até hoje, graças a Deus. E, cara, ficou assim não sei quanto tempo, 1 minuto, 2, não sei, não perdi a noção do tempo. E esse negócio entrou no meu peito. E eu não conseguia falar, eu demorei uns 15 minutos pra sair da cama. No dia seguinte eu comecei a ter medo de sair de casa, comecei a escutar vozes, comecei a ter calafrios, toda noite eu tinha calafrios, minha vista ficava embaçada sempre e eu não entendia o que estava acontecendo comigo. No dia seguinte eu fui no médico, fiz exame de sangue e de urina, os exames deram normais, falei, não pode ser, eu tô com fraqueza, tô sentindo dor no corpo, sentia muita dor aqui na boca do estômago, muita dor. Fui em vários médicos, eu lembro que eu era novo em uma empresa e eu tinha feito plano de saúde e cara, toda semana eu ia no médico porque eu tinha certeza que eu tava doente, na minha cabeça eu tava doente. Eu fazia vários exames e nada, exames do estômago, exame de sangue de novo, de tudo que você imaginar, eu fiz exame e nada. Eu continuava ouvindo vozes na minha mente, falando que era pra me matar e que não sei o que. Comecei a ficar ruim. Eu lembro que eu ia no supermercado e era terrível, que eu não podia ficar na fila do mercado. Parecia que tinha um monte de gente conversando e eu olhava e tipo, tinha gente conversando, mas era na minha mente, era estranho. Não eram as pessoas ao redor. Eu começava a chorar com medo, assustado. E foi terrível, cara. Eu tive 3 ataques de pânico em Buenos Aires quando eu morava lá. 8 meses eu tendo essas coisas estranhas, passando mal, eu voltei pro Brasil. Na verdade, eu descobri que eu tava com depressão, né? E não sabia o porquê que eu tava com depressão. Mas eu fiquei, após ver esse vulto. Aí eu percebi que era algo ruim que estava em mim, né? Era algo muito ruim. Voltei pro Brasil, não conseguia dormir durante 3 dias. Minha irmã, que ela é pastora, ela é pastora até hoje. Na época ela não era pastora, mas ela ia pra igreja. Aí ela quis levar pra igreja, eu falei, eu não vou nesse negócio não, eu não vou pra igreja. Porque igreja não é pra mim, só tem velho lá falando e não quero. Mas 3 dias sem dormir, escutando vozes, eu decidi ir. Juro pra vocês, eu fiquei lá no cantinho lá assim, ó. Fiquei lá no canto emburrado, lá no penúltimo, como se diz? Penúltimo banco da igreja. Eu tô lá e confesso que foi uma coisa boa que eles começaram a cantar. Na época eu entendia que era cantar, hoje em dia eu sei que é louvar. E cara, foi uma coisa boa, porque eu me senti bem, não vou mentir. Mas beleza, eu tô lá meio emburrado ainda. Tinha uma velha do banco de trás, ela me cutucou aqui no ombro e falou assim, filho, eu tenho uma mensagem de Deus pra te dar. Eu pensei na minha cabeça, a velha tá doido, né? Ela tá falando que Deus vai falar comigo agora. Só faltava essa pra minha vida. Na hora que ela abriu a boca, eu caí de joelho. Ela disse o seguinte, não sei como, eu não sei como era possível pra mim, isso não era possível. Pra mim isso não existia. Eu nunca tinha tido essa experiência. Ela disse com as seguintes palavras, se você estivesse no país que você estava, você já estaria morto. Fizeram obra de macumba pra acabar com sua vida. E ela falou assim, você está tomando vários remédios, mas o médico dos médicos é Deus. Cara, aquilo, eu senti um arrepio, eu senti que pela primeira vez alguém entendia o que estava acontecendo. Naquele momento, aquele mesmo dia, eu fui lá na frente e aceitei Jesus. E minha vida começou a mudar a partir daí. Comecei a conversar com Deus, comecei a acreditar que Deus existia, que não tinha como aquela mulher saber de tudo aquilo, eu nunca tinha visto ela na vida. E cara, eu senti que era Deus, não adianta alguém falar que ela inventou, não, porque eu senti. Quando você sente que é algo sobrenatural, você sente de coração. E eu senti, beleza, o tempo foi passando, fui melhorando aos poucos, não 100% ainda tomava remédio forte para depressão, tarja preta e tarja vermelha. Demorei, cara, mais de 1 ano para parar de tomar os remédios. Após isso eu comecei a estudar coisas, criei o canal bombou quando eu comecei a falar de mistérios. E cara, o que acontece? Aí que vem o curioso, aí que comecei a entender que as vozes que eu escutava eram do mundo espiritual e eu não sabia. Eu tive muita ansiedade, eu sempre fui muito ansioso. Geralmente a pessoa que tem ansiedade, ela escuta algumas coisas, né? E eu escutava e pra mim era, cara, coisa da minha cabeça. Aí eu comecei a perceber que as vozes que eu escutava eram do mundo espiritual
espíritos que queriam falar comigo. Galera, e hoje em dia acontece o seguinte comigo. Eu tô em um lugar, pode ser, num supermercado, numa farmácia, andando na rua. Se eu converso com uma pessoa, ou tô só parado assim em algum lugar, cara, eu consigo ver o mundo espiritual, não porque eu quero, porque isso acontece naturalmente. E eu vou contar uma experiência que eu tive, né, que já tive no Brasil várias, que eu cheguei a comentar com as pessoas, parentes das pessoas queriam passar uma mensagem. E por que eu não falo isso no meu canal? Nunca tinha falado, que as pessoas só acham que tudo é pra ganhar like, pra ganhar inscrito, pra ganhar visualização, e não é. Tanto que eu não falo as coisas que eu conto para as pessoas, que são mensagens espirituais, por respeito às pessoas, porque são coisas muito pessoais. Então eu não falo. Eu só vou falar uma aqui pra vocês, que em 2020, foi bem um dia antes de Maradona morrer, eu fui pra Argentina, que fui fazer uma cirurgia. Tô lá no negócio de cirurgia, era um implante, tá, galera? Que eu tinha entradas aqui, entradas, e eu não me incomodava. E lá eles fazem implante, tiram fio a fio por aqui, implanta aqui. Depois de um tempo o cabelo cresce, é seu cabelo. Então não tem mais entradas. Graças a Deus, isso me incomodava muito. Eu tô lá na mesa pra fazer o implante. Primeiro tinha um rapaz que ele não era argentino, ele tinha um sotaque diferente. E tinha umas 3 argentinas e um rapaz que eu acho que ele era da República Dominicana. E acontecendo 2 coisas impressionantes aí nesse dia. Primeiro eles te dão uma injeção assim na cabeça pra adormecer. É tipo como se fosse uma anestesia. Pronto, na hora que me deu a injeção eu fiquei relaxado, né? Aí eles estão lá preparando as coisas pra tirar os folículos e colocar ali. Eu falei, peraí. Eu tenho que contar uma coisa pra vocês. Eu não sei se vocês acreditam no mundo espiritual, mas eu tô vendo uma menininha aqui na sala. Ela tem mais ou menos de 4 a 5 anos. Ela tá de vestido, tem um cabelo castanho, olhos castanhos. Só que assim, quando eu vejo, galera, é muito embaçado. Não é nada nítido, mas dá pra perceber o que é. Você percebe o que é. E todo mundo ficou assustado assim, que esse cara é doido. Eu falei, tá, ela tá me falando o seguinte: tem alguém aqui que trabalha com vocês, uma mulher que perdeu o bebê recentemente, que engravidou e perdeu o bebê. Todo mundo ficou assustado e foram lá chamar a gerente da clínica. Ela já veio chorando, a mulher. Ela já veio chorando, a gerente da clínica. Expliquei que estava vendo uma menininha. Ela disse o seguinte: eu quero falar com a minha mãe, minha mãe tá triste, minha mãe tá depressiva, minha mãe só chora porque ela me perdeu. Aí, cara, aí todo mundo ficou assustado, mas nessa hora que todo mundo ficou assustado, tinha umas 5 ou 6 pessoas na sala. Das 5 ou 6, 4 tava chorando, porque todo mundo começou a sentir uma presença do mundo sobrenatural inexplicável. E aí, eu lá de boa falando, eu sei falar espanhol, porque eu morei 6 anos lá. Falei pra mãe da menina, ela quer voltar. Aí ela ficou chorando mais ainda, mas como assim voltar? Eu falei, então, quando você engravidou, já existe uma vida, já existe um espírito. Não importa se você tem uma semana ou meses de gestação. A partir do momento que você engravida, já tem vida. Por isso que eu particularmente sou contra o aborto, porque você já está tirando uma vida. E beleza. Aí eu falei que ela ia voltar, tudo isso, beleza, fiz a cirurgia, fiz lá o implante. Nessa que eu tava fazendo o implante, o rapaz que tava lá junto com as meninas, eu falei pra ele, olha, você tá brigado com alguém aqui da clínica? Ele ficou assustado, ele deu um grito. Não acredito, como é que você sabe que eu tô brigado? Eu falei, eu tô sentindo, tem um espírito aqui que eu acredito que seja o seu anjo da guarda, anjo protetor. Tem gente que fala que é guardião espiritual, guia espiritual, eu não sei. Tinha um espírito bom, de luz, falando que ele tava brigado, que isso tava incomodando muito ele, porque ele não aguentava mais aquilo. Na hora que eu falei isso, ele foi correndo chamar a moça que tinha brigado com ele, que trabalhava lá. Eu expliquei pra eles, olha, eu não sei por que vocês brigaram, não quero saber. Mas o espírito que está aqui presente disse que existe um espírito ruim que faz intrigas entre as pessoas. São uns espíritos maus, são os famosos obsessores. E o que acontece? Eu expliquei como funcionava o mundo espiritual, que isso era uma energia ruim que estava rodeando eles, que só iria embora no dia que eles se perdoassem. Se foi uma briga besta, peçam desculpas um pro outro, porque isso não leva a nada, só vai dar mais intriga entre eles e o ambiente de trabalho. Se vocês se sentirem no coração de pedir desculpa, vocês peçam hoje ou outro dia, não sei, vocês vão pedir. Os dois começaram a chorar e os dois pediram desculpas um pro outro. E eu fiquei assim, maravilhado com aquilo, porque eu não tinha como eu saber aquilo, né? E eu falei pra eles, você sabe que Jesus veio na Terra para falar sobre o perdão e o amor, né? E o perdão, ele liberta muitas coisas. Às vezes você carrega uma mágoa de alguém, fez algo ruim,
Ou você fez algo ruim para alguém e o orgulho ele é maior do que o amor. Quando o orgulho é maior do que o amor, isso só traz coisa ruim para você e para a pessoa que você brigou. E eles chorando, se perdoaram e beleza, fui embora. Fiquei mais uma semana lá que eu tive um retorno. Voltei pro Brasil. Uns meses depois que eu voltei pro Brasil, eu recebi essa mensagem que vocês estão vendo na tela no WhatsApp. Porque assim, depois de 6 meses eles mandam uma mensagem para ver como é que tá o andamento, né, do implante. Eu falei que tava muito feliz com o resultado. Eles me mandaram um áudio e conto assim: "E te cuento que a chica que está embarazada va a tener una nena tal qual como vos lo dijiste." Que significa? Eu quero te contar que a moça que está grávida, porque eles já tinham me contado que ela tinha ficado grávida, a moça, e vai ter uma menina do jeito que você disse. Isso foi o que ela escreveu aqui. Uma das funcionárias lá da clínica escreveu que a moça engravidou logo depois que... Foi tipo um mês depois que eu fui lá, ela engravidou de novo e descobriu que ia ser uma menina do jeito que eu disse. Mas eu falei pra ela que não foi eu que disse. Eu acredito que eu fui usado por Deus para passar essa mensagem. Por quê? Ela estava sofrendo muito com a depressão, porque só Deus sabe a dor que é para perder um filho, de quem perde um filho. Para a mãe ainda é pior. Imagina o tanto que essa mulher estava sofrendo. E após eu ser usado por Deus, que eu acredito que foi Deus, a mulher acalmou, ficou bem melhor e a resposta veio aí meses depois, que foi exatamente como Deus passou a mensagem naquele dia. E isso acontece comigo, galera, assim, não é de vez em quando, não é quando eu quero, tá? Às vezes eu tô num local, quando o Espírito se aproxima. Já aconteceu várias vezes, eu não conto aqui no canal porque são coisas pessoais das pessoas, tá? E por que eu tô contando isso? Eu quero contar isso pra vocês porque tem muita gente que passa por esses casos. Eu quero contar pra vocês que eu sou um cara que tem muito Deus no coração, muito Jesus. Jesus me curou de uma depressão. Hoje em dia eu não tomo mais remédio para depressão, tá? A depressão eu não tomo mais. Posso ser meio doido, mas não tomo mais. Tomo remédio para outras coisas, para ansiedade que eu tenho, mas não para depressão. Se você que está assistindo, você está passando por um momento difícil na sua vida, que seja espiritual, que seja financeiro, que seja de saúde, saiba que tem um Deus todo-poderoso que está vendo você. Por mais que você não tenha muita fé, Ele está ali do seu lado. Por mais que você esteja triste, Ele está ali do seu lado. Jesus não abandona ninguém, Deus não abandona ninguém. Se você tiver fé, aquele seu problema, que para você é um problemão, para Ele é isso, para Ele é um nada, para Ele é um nada. Ele usa quem Ele quer e como Ele quer. Se Ele quiser te levantar do zero, você vai chegar lá. Eu gravava dentro de um carro, tinha uma câmera de R$250, hoje em dia eu tenho um estúdio na minha casa. Por quê? Porque eu tive fé, acreditei em Deus, eu pedi para Ele algo que eu pudesse trabalhar. Então se você tem fé, se você acredita nos seus sonhos, cara, bota Jesus primeiro, acima de tudo, que eu tenho certeza que um dia você vai chegar lá. Se você quer ser curado de algo, coloca Jesus nas orações que você vai chegar lá. Que Deus abençoe vocês. Eu espero que esse vídeo possa ajudar muita gente. Eu ajudo várias pessoas aqui no meu canal. Recebi uma mensagem, essa outra que vocês estão vendo. Um rapaz que queria se suicidar, conversou comigo. Ele tinha depressão, um inscrito do canal. E ele mandou essa mensagem aqui essa semana que eu fiquei muito feliz. Falou que graças à conversa que eu tive com ele, ele não fez o que queria fazer. E hoje está aí bem melhor da depressão. Tá? Mas eu sempre falo, não sou eu que fiz isso, é Deus que faz isso. Deus usa as pessoas como Ele quer, onde Ele quer e do jeito que Ele quer. Então não esqueça disso, beleza? Se você quiser seguir meu canal, se inscrever, deixa a sua inscrição e deixa o seu like e compartilhe com um amigo, que isso vai ajudar muita gente e vai ajudar também o canal. Se inscrevam no canal Rafael Ferpa, vou deixar aquele grande abraço, nóis!